Ele é jornalista, pesquisador e produtor cultural, trabalhando na área cultural e esportiva. Formado em jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2005, já passou pela Carta Capital, Folha de São Paulo, UOL, Retrato do Brasil, IG, HuffPost Brasil e Placar. Atuou na coordenação de produção do álbum Confidências de um Sambista, de Silvio Modesto, e desenvolveu o roteiro de animação do curta-metragem Riachão, O Último Malandro. O projeto Memória do curso de jornalismo recebe o jornalista André Carvalho. André, obrigado, querido, por você ter vindo aqui, obrigado por bater esse papo comigo, viu? Prazer é todo meu, satisfação revê-lo depois de tantos anos. Quantos anos, André? 20 anos. 20 anos. Você não voltou a Mackenzie? Não. Passei por aqui algumas vezes, algumas pessoas amigas que estudam aqui, mas nesse prédio eu não tinha voltado ainda, desde então. Não tinha conhecido esse estúdio e tal? Não. E você tem bastante contato com o pessoal ainda? Tenho contato com amigos da minha turma, compadre, amigos de irmandade mesmo, de coração. Trabalhei com algumas pessoas, cheguei a trabalhar com alguns colegas e sempre bom revê-los, né? Estou feliz que a gente vai se encontrar no final do ano. Exatamente. André, quando você entrou no jornalismo, entrou no curso de jornalismo, você tinha algo específico? Você acabou indo para a parte cultural, né? Você buscava isso na faculdade? Eu tinha o sonho de ser jornalista esportivo quando eu entrei. Como a grande maioria. É. E tive a sorte, não sei se sorte, mas talvez o prazer, né, de trabalhar nessa área também, no esportivo. E depois você foi também para a parte cultural? Foi um pouco assim, de criança eu lia muito jornal, assim, sempre esporte. Eu sou apaixonado por futebol, sou santista roxo, o time não está muito bom agora, mas é fácil, né? E entrei com aquele sonho de ser jornalista esportivo e tal. Realizei alguns sonhos, como cobrir uma Copa do Mundo em 2014, mas no meio do caminho, quando eu estava fazendo o curso, eu comecei a entrar no universo do samba musical, foi uma coisa muito forte. Até o próprio amigo, meu irmão Yuri Ribeiro, que estudou com a gente entrou nessa junto, em no samba e tal. E isso me levou para a parte cultural, né? Escrever sobre música. Ainda logo depois, o trabalho de conclusão de curso foi sobre samba. Pouco depois eu já comecei a escrever um blog sobre samba e isso me despertou a área cultural, né? Então trabalhei em alguns veículos cobrindo música, né? E aí o futebol, o esporte voltou depois e pude trabalhar também nessa área, que são minhas duas grandes paixões, né? É cultural e esportivo, mas é um pouco futebol e samba, assim, também. A Placar voltou, né? Não sei se você tem acompanhado também, que foi uma grande revista. Na tua época ainda existia, né? A revista impressa. Eu cheguei a trabalhar lá na Abril, na época, no site, mas colaborei para a revista também. O que você acha que teve, você conseguiu aproveitar da faculdade para a sua formação? Primeiro o ambiente, né? Assim, você estudar, junto com pessoas que têm essa mesma vontade, esse mesmo anseio de ser jornalista. E os professores, claro, trazendo a sua experiência, a sua bagagem. É claro que assim, muito do que você se torna jornalismo é na prática, né? Fazendo a reportagem, aprendendo a desenvolver uma pauta. Muitas vezes a pauta se transforma no momento da apuração, mas o ambiente da faculdade ele te desperta, ele te alimenta, né, o fogo do jornalista mesmo. Então eu acho que é um pouco isso e começar, né, ali a fazer os jornaizinhos, as reportagens, ler muito e pegar a experiência mesmo dos professores, né? Eu acho que isso conta muito. O André, muita gente da sua geração e posteriormente também acabou indo para o jornalismo, comunicação, mas mais na área de assessoria. Você não fez esse trajeto, né? Eu passei por assessoria também. Acho que tirando o estágio, minha primeira experiência em comunicação foi assessoria de imprensa.
Era uma assessoria que tinha vários clientes diferentes, assim, um pouquinho de cada coisa. E muito tempo depois, já acho que em 2017 ou 2018, eu fiz também assessoria de corrida de moto, motocross, rally. E era uma coisa um pouco mais jornalismo, porque acompanhar a corrida, então tinha aquela coisa da adrenalina, de soltar o resultado rápido, então tinha aquela... É uma coisa que é gostosa do jornalismo, que pode parecer um pouco de pressão, mas é muito gostoso você que tem que soltar o resultado rápido. Quando está cobrindo futebol, solta a notícia ali, quando o juiz apita, vai, aí você tem que montar um pouco o resultado. Aí um pouco de dados também, né? Dados também, de dados, que é fundamental. Né? Mas muita gente foi para a assessoria porque realmente o mercado ele despeja muitos, assim, são muitas faculdades de jornalismo que colocam na profissão uma leva de jornalistas novos todos os semestres, né, todos os anos. E para absorver isso, não só acho que a assessoria de imprensa, como as redes sociais, outros campos que surgem também, né? Você acha que tem um mercado um pouco mais aberto, quer dizer, porque na tua época eu imagino que você entrava para fazer o impresso, o sonho, rádio, né, dos alunos, né? TV e tal. Você acha que hoje o mercado absorve mais? Tem mais possibilidades para alguém do campo do jornalismo? Creio que sim, acho que, por exemplo, as redes sociais era uma coisa que não existia, né, na época. Tinha, sei lá, o Orkut, né? Aí você entrega a idade, né, André? Quando você fala que não existe... Né? Eu me formei há 20 anos, né? É. E assim, mas o jornalismo, a reportagem, acho que assim, se você tiver uma boa história, você vai fazer a sua reportagem. Você vai conseguir, mesmo não estando empregado num jornal, num rádio, numa TV, num site, você pode vender uma boa história e fazer o freela, né? Eu acho que é uma coisa que eu fiz algumas vezes, assim, vou vender uma matéria aqui, aí você bate, pega o telefone ali da Folha, do Estadão, da Carta Capital, e cai pra dentro. Que avaliação que você faz do jornalismo brasileiro nesses 20 anos aí? Olha, eu acho que tem bons veículos, surgiram ótimos veículos nesse período. Eu acho que antes era muito, falava-se em jornalismo e reportagem, a gente pensava nos grandes veículos impressos. Folha, Estado, algumas revistas, né? Carta Capital, Veja, Época, Isto É, rádio, TV. Hoje em dia, com o jornalismo digital, que cresceu muito nesse período, né? Acho que tem ótimos veículos, assim, até de outros vieses, né? Do espectro político, né? Então tinha aquela coisa assim, a grande mídia e tal, tem uma cara mais oficialista, né, ali porque tem anunciante, então tem os cuidados ali às vezes que você tem que tomar, mas hoje em dia existem diversos veículos muito bons, a Pública, a Intercept Brasil, acho muitos outros, né? Inclusive você pode fazer grandes reportagens, né? Coisas mais aprofundadas, fora do... Com mais tempo de pesquisa, né? A própria Piauí, eu acho que é uma revista que surgiu depois, né? Sim. Depois que eu me formei. E é um sonho, né? Assim, uma pessoa ter um tempo para apurar. Sua colega Ana Clara Ana Clara está lá, faz grandes matérias lá. Então, assim, eu acho que existem novas possibilidades na reportagem também que são maravilhosas. André, você falou da prática jornalística, né, que ela é fundamental, evidentemente. Você sai da faculdade e, claro, que o cotidiano, o dia a dia, que vai te dar experiência. Você acredita ainda que é importante uma formação acadêmica para um jornalista? Eu acho que sim, porque, o que eu te falei, o ambiente, os professores, as leituras, as indicações, o clima é fundamental, mas eu não diria que para você ser um bom jornalista ou um jornalista é algo assim, essencial passar pela academia, né? Antigamente, quando não existia curso de jornalismo, muitos jornalistas estudavam, às vezes, ciências sociais, economia, ou não tinham curso superior. E tinha um tiro jornalístico, um tiro da reportagem e faziam grandes reportagens, né?
Eu acho que assim, ajuda muito, né? Não diria que é algo como uma medicina, que você tem que aprender, né, na prática, senão você não vai ser médico mesmo, ou talvez direito, enfim, outras faculdades que exigem mesmo uma formação acadêmica. Mas eu acho que ajuda demais, né? Ajuda muito. Você falou da questão da rede social, que não tinha rede social, né? E não tinha a figura do influenciador. Sim. André, qual a importância? Esse cara é uma mídia hoje? Com certeza é uma mídia, né? É uma mídia que, o próprio nome diz, influencia, ensina, direciona. Eu acho que quem consome, acho que tem que tomar certo, saber que ali a pessoa muitas vezes tem um interesse comercial por trás, às vezes não, mas não deixa de ser uma mídia altamente influenciadora, né? Influencia de fato, eu acho. Com certeza é uma mídia. E como é que você avalia o papel da rede social? A rede social, ela potencializa, né, o que está sendo feito nos veículos, e muitas vezes é o próprio veículo. Então, o alcance que você consegue dar para a notícia pelas redes sociais é tremendo. Eu me lembro quando eu trabalhei em redação, fundamental, você publicou uma notícia, coloca nas redes sociais e direciona, né? Hoje você consegue chegar em públicos diferentes, né? O direcionamento por perfis, por regiões, né? É um direcionamento que o jornalismo digital potencializa demais, é fundamental para dar o alcance, né, que o jornalismo, não só o digital, mas principalmente o jornalismo digital, precisa, né? Entrando um pouquinho nessa questão do samba, do jornalismo cultural, como é que você conheceu aí? Quem te falou do Riachão? Porque eu digo que a geração, nem estou falando geração nova, porque a Cássia Eller gravou o Riachão mais de 20 anos atrás e muitos nem conheciam, né? Foi uma geração que acabou conhecendo a palavra Riachão com a Cássia Eller. Como é que chegou até você? Olha, eu tenho um grande amigo, Paulinho Timor, que ele que meio que me levou pro samba já há mais de 20 anos atrás, quando eu estava na faculdade ainda. E ele é um cara que sempre teve relação com os sambistas da velha guarda, né? E eu morei na Bahia. Eu morei 4 anos em Lauro de Freitas. Depois da faculdade? Agora, 2018 até 2022, recentemente. E eu já tinha, desde a faculdade, essa coisa de escrever sobre samba. Eu tinha um blog, o Coio do Cabrito, fazia alguns blogs para o pessoal baixar disco também e tal. Fui um blogueiro. Hoje em dia, acho que está um pouco em extinção, talvez. Acho que né? A gente não usa mais essa expressão, né? Estou entregando a idade mais uma vez, né? E escrevia sobre samba, pesquisava e conhecia o pessoal da velha guarda. E quando eu fui morar em Salvador, eu fui apresentado. Ele falou assim, eu lembro que eu cheguei em outubro de 2018, em novembro era sempre tinha a festa de aniversário do Riachão na casa dele. Assim, era uma tradição, né? E aí esse meu amigo estava lá em Salvador e falou assim, André, vamos no aniversário do Riachão. E eu fui. E aí conheci Riachão, né, na festa de aniversário. E aí entrevistei ele depois, 2 vezes, fiz grandes entrevistas com ele e algumas reportagens sobre o Riachão, né. E aí depois acabou que eu fiz um roteiro de um curta-metragem sobre o Riachão, pegando toda essa pesquisa que eu tinha feito, as entrevistas. Ele já era falecido. Foi um edital lá de Salvador que eu ganhei na época, acho que 2020, se eu não me engano. E aí foi uma experiência muito legal fazer um roteiro, né? Eu acabei fazendo outros tipos de roteiro antes e depois. Roteiro de quadrinho, fiz 2 vezes com um grande amigo, Alexandre de Maio. E fiz roteiro de cinema também recentemente, de um curta-metragem sobre o Silvio Modesto também, um sambista aqui de São Paulo. O jornalismo cultural, que era restrito, né? Assim como todos os outros, mas assim, acho que o cultural, mais especificamente, aos grandes veículos, né? Você tinha um Caderno 2, enfim, páginas ilustradas, páginas específicas ali do jornalismo cultural. Ele ainda tem força, levando em consideração os blogueiros, levando em consideração os influenciadores, levando em consideração que todo mundo pode falar de cultura, por exemplo?
Eu acho que o que a prática, a minha experiência me mostrou, né, é que dá para ir muito além, né? Então, assim, quando eu caí no samba, comecei a coisa de escrever sobre música, eu colaborei com a Carta Capital por algum tempo, escrevi sobre resenhas, né, de discos, de livros. Depois eu trabalhei no Catraca Livre, escrevendo sobre cultura. Que era também, do Jim Stein. De Bem-Estar, o próprio Retrato do Brasil, uma revista. E isso foi experiência com jornalismo, assim, né, falando sobre música, escrevendo sobre discos, livros, reportagens sobre artistas. Mas eu tive experiência de fazer pesquisa, por exemplo, sobre... Eu desenvolvi 3 acervos digitais na Bahia. Um sobre uma pesquisa muito grande que eu fiz sobre escolas de samba de Salvador, que é uma coisa que não existe mais. É curioso, né? Porque em São Paulo, no Rio, em várias capitais e cidades pequenas ainda existem escolas de samba. Em Salvador, que é uma grande metrópole, não tem mais. E consegui achar compositores antigos, relembrar sambas enredos. Eu fiz um trabalho sobre a Cantina da Lua, que é um ponto cultural lá do Pelourinho, uma pessoa muito importante em Salvador, que é o seu Clarindo Silva, pouco conhecido aqui em São Paulo, mas importantíssimo lá em Salvador. E recentemente sobre o próprio Riachão também. Foi lançado o álbum póstumo dele e eu desenvolvi uma pesquisa sobre o acervo dele. E isso foi coisa que o jornalismo cultural me trouxe, né? Assim, pesquisar sobre música, pesquisar sobre cultura, escrever um roteiro. Não deixa de ser um jornalismo cultural também, né? Então, o jornalista cultural, como o jornalista esportivo, ele pode caminhar para outras coisas, assim, porque tem o esporte, tem o próprio economista, que às vezes vira jornalista de economia. Eu acho que o jornalismo tem essa transição, né, com os temas específicos. Você pode atuar tanto numa área do esporte, ou na economia, ou na cultura, como no próprio jornalismo. Eu fui avaliador de projetos culturais já. Então são coisas que o jornalismo cultural me trouxe e que de alguma maneira eu levei para frente fora do jornalismo, né? Revendo aí a sua trajetória, vamos lembrar lá do 2001, 2002. O que você diria para o André Carvalho, de 17, 18 anos, que está pensando em fazer jornalismo? Bom, é muito bonito, né? A gente chega na universidade muito novo, a maioria das pessoas. Muito jovem, né, André? Eu tinha 18 para 19 anos e eu acho que se você entra um pouquinho mais velho, eu acho que é melhor até, viu? Porque você consegue absorver melhor, você já está com um pouco mais de bagagem, né? Assim, eu acho que é claro que tem aquela coisa na juventude, quando você é muito novo ainda, de curtir muito a faculdade também, para além das aulas, né? O clima. Que é importante. Importantíssimo, né? Mas é muito bonito que essa idade deve ser muito idealista, né? É muito sonhos, ver o jornalismo de uma forma muito romântica ainda. É claro que assim, depois de um tempo, você vai aprendendo na marra, né? Até decepções, né? Difícil de entrar na carreira. Mas o que eu diria é que assim, se você tem uma boa história, se você tem curiosidade, gosta de escrever, com certeza você tem uma carreira promissora pela frente, né? É importante ler muito, é importante escrever bastante, mas o legal é você descobrir as histórias, né? Então, às vezes você está na rua, você está pensando, está vivendo alguma coisa, você se desperta de alguma coisa, assim, e leva, assim, eu acho que bate lá, dá uma ligada, manda um e-mail para a redação de algum jornal, de algum veículo, tenta vender a sua pauta, sabe? Porque às vezes a gente fica tentando, vamos entrar num estágio para depois ser efetivado, e é difícil, né? Porque, como eu falei antes, são muitos jornalistas, né? Então, é difícil você chegar, né? Muitas vezes ele tem uma indicação ali, assim e tal, mas se você tiver uma boa história, corre atrás, sabe? E se tiver uma boa história, boas fontes, arma direitinho ali, sabe, uma pauta.
desenvolve, fala o que você quer, o que você quer contar, já indica as fontes que você tem em mente, os dados que você pensa em colocar na reportagem. A chance de dar certo é boa, é grande. André, obrigado por você ter vindo aqui. Espero que esse encontro da tua turma aí saia, né? Fique uma coisa dos 20 anos, né? Uma recordação, e a gente consiga fazer um belo bate-papo. Obrigado, parabéns pela sua carreira, obrigado por você ter vindo aqui e ter confiado na gente aí para a tua formação. Foi um prazer, tenho muito carinho pelo Mackenzie, minha formação aqui, os amigos que eu fiz, os colegas com quem eu trabalhei posteriormente, muitos. E fico feliz de ver também colegas aí atuando com destaque, né? Para mim foi um prazer relembrar e poder conversar um pouco contigo. Eu que agradeço. Obrigado.